Olá. Na aula 10 da apostila autorregulada, fala de análise de gráficos. E anteriormente vocês aprenderam, eu ensinei a vocês a marcar pontos no plano cartesiano. Lembrando que são dois valores de x e y. O primeiro valor é x, o segundo a gente encontra em y. Os valores de x são marcados na reta horizontal e chamada de abscissa, né? E os valores de y é marcado na reta vertical. Então, só para a gente lembrar aqui. Então, eu tenho aqui um plano cartesiano pequenininho, y e x, né? Os valores de x, horizontal, y vertical. Nessa aula, estudaremos a representação de uma função bem simples. Como exemplo, utilizaremos a função definida como x mais 1. Então, relembrando, f de x significa em função de x, e aqui a função é x mais 1. Então, qualquer valor que eu colocar para x, eu vou somar 1. Vamos estabelecer, então, relembrando, domínio, que eu já falei, domínio são os valores de x, são os números reais, são todos, podemos atribuir qualquer valor à variável x. Sendo assim, a imagem também será um número real. Precisamos definir os pontos. Então, aqui na tabela, geralmente a gente monta uma tabelinha com os valores de x, para poder a gente encontrar os valores de y e formar o par ordenado, para poder construir o gráfico, né? Então, aqui eu tenho 0 para x, então se eu substituo aqui 0 para somar com 1, vai dar 1. Então, se x... Então, aqui, ó, o par ordenado x e y. Se x for 0, qual é o valor de y? 1, ok? Aí, se for menos 1, se eu substituo aqui menos 1 com mais 1, vai me dar 0. Então, e x foi menos 1, então o resultado para y, 0. Se x for menos 2, então vai ficar menos 2 mais 1, que dá menos 1. Então, o x, o par aqui, x e y. Primeiro x, depois y sempre. Então, menos 2 e menos 1. Aí, se for 1 mais 1, 2. Então, 1 e 2. Se for 2 mais 1, 3. Então, 2 e 3. Então, estão aqui os pares. Definidos os valores de x e calculados os de y, temos os pares ordenados. Agora, falta marcar os pontos no plano cartesiano. Note que utilizamos 5 valores para x e achamos 5 valores para y, que é a imagem. Então, nós teremos 5 pontos. Então, tá aqui 5 pontinhos marcados. 0 com 1, né? Vamos lembrar aqui o primeiro ponto. 0 com 1, nada no x. E 1 no y, aqui. Menos 1 com 0, quer dizer, nada no y, menos 1 em cima do x, que é menos 1. Menos 2 com menos 1, então menos 2 aqui desce para encontrar com menos 1 aqui. 1 com 2, 1 com 2, e 2 para ligar com 3. Então, aqui nós só temos os pontos. Bom, pronto, estão marcados os pontos. A função x mais 1, y igual a x mais 1, ou f de x igual a x mais 1, está representada através de 5 pontos. No início desse texto, falamos que os números atribuídos a x são números reais, o que significa que podemos utilizar valores que não sejam inteiros. Pode usar com vírgula, tá? Menos 1,5, 0,5. É o que foi acrescentado. Então, é só fazer uma conta normal. Tô devendo 0,5, 0,5 é metade. Eu tenho 1. Aqui tem um erro, tá, gente? Se eu tô devendo 0,5, somei com 1, foi até bom ver.
Porque se eu estou devendo a metade e ganhei um inteiro, eu vou ficar com a outra metade. Então, aqui a resposta correta é 0,5, tá? Consertem na apostila de vocês. Agora, vamos ver se aqui tá certo. 1,5 com mais 1, 2,5, tá certo. Eu tenho R$1,50, com mais R$1, 2,50. Aqui tá correto. Note que podemos inserir entre dois inteiros infinitos números reais. Se marcarmos todos os pontos possíveis entre os extremos dados, neste caso 0 e 2, teremos uma infinidade de pontos colineares e na mesma reta, o que define um segmento de reta. Então, aqui nós temos aqueles pontos que a gente marcou lá atrás, aqui já estão ligados, tá? É só passar a régua, passa a régua, né? E liga-se os pontos. Aí aqui embaixo não tem problema de ultrapassar, tá? Podia ter ultrapassado lá em cima, sem problema nenhum. Pode ser mais, ela é infinita, para baixo e para cima, tá? Se não tivermos um valor máximo nem um valor mínimo, neste caso temos uma reta conforme abaixo. Agora que já sabemos construir um gráfico, vamos analisar alguns pontos interessantes. Observe o gráfico abaixo. Vamos lá, a curva, vamos virar aqui para ver o gráfico. Então, o gráfico é uma curva. No eixo X, aqui, o eixo Y. Então, esse gráfico é bem diferente desse gráfico, né? Aqui é uma reta. Aqui já é uma curva. Essa curva aqui é chamada de parábola, tá? Então, essa parábola, aqui, se vocês observarem, a reta toca em um ponto no eixo X e toca em outro ponto no eixo Y, tá? Essa daqui já tá tocando em 2 pontos no eixo X e em um ponto no eixo Y. Aí ele fala o seguinte, e agora? Ficou claro? Todo o valor de X tocado pela curva, então, que nome é esse que recebe esses valores aonde passa no eixo X? Aqui passou em um ponto só, que foi o 1. Esse ponto onde o gráfico toca no eixo X é chamado raiz ou zero da função, tá? Aí aqui, lembrando aquele que a gente fez lá, a raiz aqui é menos 1. Esse daqui, as raízes são 2, 1 e 2, tá? Agora, nós já temos outro gráfico com mais retas. Estamos evoluindo. Já sabemos, a partir de um gráfico, analisar o domínio, a imagem e as raízes. Então, vamos lá. Só para retornar aqui. Nesse gráfico aqui, gente, aqui de baixo, o domínio, lembra que eu falei? Ele é infinito. O domínio é R, é toda a reta. E a imagem também é R. Qualquer valor que eu der para X, eu vou achar para Y. Esse daqui, o domínio são os valores de X. Também, que aqui, ó, eu ligo 3, eu ligo 4, eu ligo 5. Só que aqui são os valores. O domínio é R. O domínio é R. Porém, aqui a imagem não é R, tá, gente? A imagem, essa parábola, ela tá voltada para cima. Então, essa imagem aqui, ela é desse pontinho, porque aqui, o que é uma parábola? Ela é uma curva. Nesse caso, quando ela é voltada para cima, ela vem descendo, descendo, descendo. Chega num determinado ponto, ela sobe.
Então, os valores de y são desse determinado ponto para cima. Ele só não está falando aqui qual é o ponto, então eu não vou afirmar para vocês. Mas eu só estou explicando a vocês mais ou menos, tá? Então, agora aqui. Estudaremos agora outro assunto muito importante, os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Ou seja, quando a função cresce e quando a função decresce. Então, observem aqui. Esse ponto, a partir desse ponto aqui até aqui, a função está crescendo. Então, crescente. Desse ponto para esse, ela decresceu. Então, ela é decrescente. E desse para esse, ela cresceu de novo. Só que, como que a gente vai saber representar isso? A gente representa através de intervalos, tá? Só que intervalos que a gente representa é sempre relacionado ao eixo X, tá, gente? Então, olhem só, aqui ele não tá falando certinho a partir de que esse valor aqui. Aqui ele tá dizendo que é -3, ó. Só que, na verdade, no gráfico aqui não tá falando que né? Não tá falando que é. Então, aqui não tá dizendo certinho, que tá indo de 2 em 2 aqui. Então, aqui é como se fosse -2,5. Então, tem um pequeno porém aqui. Então, tem um problema aqui. Não é -3, é -2,5, tá? Então, de -2,5 até o zero, a gente tem que olhar sempre em relação ao eixo X, não é eixo Y, tá, gente? É em relação a X. De -2,5 até zero, ela cresceu. De 0 até o 4 aqui, ela decresceu. Cresceu, decresceu. E de 4 até 6, ela cresceu de novo, tá? Então, um errozinho aqui. De -2,5 a 0, então a gente representa fechado, -2,5, 0, fechou. E aqui, de 0 a 4, decrescente. E crescente de novo, de 4 a 6. É o correto, ok?